Oi, gente, tudo bem? Ai, eu tô muito animada por ter voltado. Vocês não estão entendendo o nível da saudade que eu fiquei. Eu acho que até porque eu me acostumei, tava na minha rotina, fez falta gravar, vocês não estão entendendo. Porque assim, por mais que minhas aulas já estejam voltadas, eu acho que eu ainda estou em clima de quarentena, então eu curto muito essa coisa de fazer as coisas diferentes e tal. Por enquanto, é só diversão. E é isso. Eu só me estresso, na realidade, pra editar, porque no meu celular não tá funcionando o que eu uso normalmente, e eu tô com o Adobe Premiere no computador, que é aquele Adobe gratuito, digamos assim, e não tá indo, tá travando tudo e não consegui, e aí eu catei o celular da minha mãe, tadinha, obrigada mãe, te amo, você tá me ajudando, pacas, obrigada mãe, minha marqueteira. Hoje eu trouxe o Popeye. O desenho não ficou exatamente como eu queria, mas tudo bem. Faz tempo que eu não gravo e não tô desenhando o personagem, então isso realmente faz falta. E é incrível o quanto você ficar uma semana sem fazer nada, o quanto muda, porque, sério, é absurdo. Eu me assustei, eu falei, nossa, gente, eu perdi muita habilidade do que eu tinha. E eu fiquei até, tipo, chocada. Falei, cara, é bizarro. Então, se você quer desenhar bem, desenha todos os dias. E se quiser, vai tentando de tudo quanto é tipo de jeito, mas faz todos os dias. Nem que seja um desenho simples, e quando você tiver mais tempo, você faz o máximo que você conseguir, sabe? Bom, então vamos para as curiosidades sobre o Popeye, porque até eu tô curiosa, porque esse desenho é bem antigo. É de 1929. Gente, é realmente um desenho antigo e eu tenho certeza que você assistiu. Ou cantava aquela musiquinha do Papai Foi à Feira e tal, que era Brincando de Adoleta. Eu lembro dessa musiquinha, tenho certeza que você lembra. Tá, vou parar de falar e vou para as curiosidades, porque, gente, acho que vale a pena. O marinheiro Popeye apareceu pela primeira vez em 17 de janeiro de 1929 numa tira de jornal em Nova York, dos Estados Unidos. Foi criado por Elzie Crisley Segar e é considerado o primeiro super-herói da história. Segar assinava os quadrinhos com o desenho de um charuto, que em inglês é cigar. Trata-se de um trocadilho com o seu próprio sobrenome. Popeye ajudou a vender espinafre nos Estados Unidos. E, gente, se ele não tivesse ajudado, não entendo qual era o marketing que ajudaria. No auge da fama, o consumo do vegetal aumentou 30%. Por isso, os produtores lhe dedicaram uma estátua de 1,80 m em Crystal City, no estado do Texas, Estados Unidos. Apesar da fama, sua força não vinha do espinafre inicialmente. No primeiro quadrinho, ele precisava esfregar as pernas de sua galinha de estimação chamada Bernice de Winf. A mudança aconteceu em 1932. Em alguns episódios, ele afirma ser um ancestral de Hércules e que a força do herói grego vinha de seu consumo de alho. Eu juro que eu não consigo ver o Popeye esfregando as pernas da galinha e muito menos comendo alho. Ainda mais porque o hálito do alho eu acho que não é muito agradável, né? Bom, além de força, o espinafre já apareceu em algumas oportunidades, fornecendo outras habilidades para o personagem, dentre elas se tornar uma grande dançarina e também um grande pianista. O personagem estreou no cinema em 1933 em um desenho animado estreado também por Betty Boop. Quem lembra dessa mocinha? Em 1935 ganhou um programa no rádio NBC. Os desenhos do marinheiro chegaram ao Brasil em 1936. Nas primeiras tirinhas publicadas chamava-se Brocoió, ou seja, esse nome é muito estranho. O Popeye foi o primeiro mascote do Flamengo na década de 1940. O chargista Argelino Lourenço Molas achou que a persistência do personagem tinha tudo a ver com o rubro-negro. Na década de 1960, os torcedores rubro-negros resolveram responder às ofensas dos rivais, que chamavam de urubus, adotando o animal como mascote e aposentando o marinheiro flamenguista. Ainda assim, a Fla Capixaba, a torcida do clube mais popular do país do Espírito Santo, ainda traz Popeye em seu símbolo e faixas. Popeye se casou 2 vezes com Olivia Palito, e eu achando que ela era filha dele. Putz. A primeira, em 1983, não foi bem aceita pelos leitores porque colocava um fim no triângulo amoroso entre o marinheiro, a mocinha e o Brutus. Ah, é verdade, esquece que eu falei. A segunda vez ocorreu em 1999. Desta vez, o casório apareceu em uma trama no estilo O que aconteceria se. Vários dos episódios foram censurados após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, ele se vestia de preto e ofendia soldados japoneses. O racismo contra os orientais e os afro-americanos era latente em várias passagens.
Em um dos episódios, ele e Brutus engolem juntos uma lata de espinafre para derrotar os soldados japoneses. O criador do Popeye nasceu na cidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Jamais pensou que seu personagem chamado de Popeye faria tanto sucesso e realmente fez. Os primeiros desenhos criados por Sagan foram baseados no filme de Charlie Chaplin, o qual ele assistia enquanto trabalhava em um projeto de cinema. Até que um dia o autor e ilustrador Richard Felton Olcott incentivou Sagan a enviar seus desenhos para a imprensa. E em 1916 teve sua primeira tira sobre Charlie Chaplin publicada em um jornal de Chicago. E em 1918 passou a se apresentar como Chicago Evening American, um jornal vespertino. Após isso, foi convidado a fazer parte da série Timber Terror, do jornal de Nova York. E em 1929, finalmente nascia o Marinheiro como um personagem secundário nessa tira. Mas o que era para ser apenas mais um personagem logo tomou conta do centro das atenções, tornando-se um dos personagens de quadrinho e animação mais famosos de todos os tempos. E o criador de Popeye era um cara maluco que vivia chapado dia e noite. No ano de criação do personagem, ainda não tinha maconha nos Estados Unidos, então ele viajava com ópio, morfina e outras drogas. Um dia, sentado na zona portuária, encontrou-se com um amigo recém-chegado de viagem, Frank Rockfield, mais propriamente da Europa, trazendo alguns potes de cannabis. Esse amigo fumava cachimbo e apresentava um defeito em seus olhos. Tinha o braço e mão deformada e a boca torta. Além disso, mentia muito, sacaram? Em homenagem a esse amigo, Sagan inventou uma história em quadrinhos onde o personagem fumava latas e latas de cannabis em um cachimbo e desenvolvia as forças e disposição descomunal. Ou seja, eu que imaginei, a origem do Popeye é porque ele era drogadão. Tenso, né? O teor das histórias. As primeiras histórias de Popeye eram, digamos, nada apropriada para crianças. Em um dos episódios, Blow Me Down, o marinheiro valentão já chegou brigando com todo mundo e, ao que tudo indica, está o tempo inteiro chapado. Um outro ponto que dá para perceber no vídeo é a maneira como Olivia Palito é introduzida. A personagem é 10 anos mais velha que Popeye. Antes, ela e sua família eram os personagens principais. Após a aparição do marinheiro, ela passou a ser secundária. Segundo alguns críticos, ela era uma personagem masoquista e que tinha alguns fetiches. Um deles era a de ter... Com o passar do tempo, o aumento da popularidade do marinheiro, algumas crianças passaram a se interessar pelo personagem. No intuito de fantasiar um pouco a história, a maconha foi substituída pelo espinafre. Mas, curiosamente, algumas vezes em Popeye jogava o espinafre e ele caía diretamente em seu cachimbo. Há quem diga, inclusive, que a larica que Popeye apresentava em alguns desenhos era saciada pelas tortas que Olivia fazia com um ingrediente muito secreto. Na época, e na verdade durante muito tempo, o espinafre virou sinônimo de vida saudável e as crianças aumentaram muito seu consumo. Em alguns lugares, o produto passou a ficar em falta por conta do aumento da demanda. Aqui no Brasil não é muito comum comermos espinafre em lata hoje, como não era naquela época, mas mesmo assim as crianças daqui passaram a apreciar a novidade. E se você reparar bem, os primeiros desenhos, o marinheiro tira da lata um mato seco, representando o espinafre e fazendo alusão à maconha. Até algumas frases filosóficas de Popeye somente eram ditas após alguns tragos do seu cachimbo, como sou o que sou e isso é tudo que sou, ou pelas barbas do camarão. Algumas perguntas pairam no ar e ninguém consegue responder até hoje, como... Na maioria dos episódios, Olivia maltrata, atrai e bate no marinheiro. E ainda assim, apesar de não ter nenhum atrativo físico e dos maus modos, Popeye insiste na paixão pela personagem. Brutus, na maioria das vezes, começa o desenho como grande amigo de Popeye e no meio do capítulo vira seu inimigo, trai e ofende. Então, por que Popeye não risca da sua lista de amigos? As deformidades que ele apresenta nos braços seriam tumores? Algumas curiosidades extras. A marca de espinafre de Popeye é a segunda marca de espinafre da América. Muitos desenhos de Popeye foram ofensivos racialmente com relação a japoneses e afro-americanos, tanto que esses episódios têm partes cortadas proibidas de serem exibidas. Eu disse que ia valer a pena, não disse? Pois então, eu espero muito que vocês tenham gostado das curiosidades e de ter vídeo novo, porque, sério, eu tô radiante. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito feliz que eu consegui trazer vídeo novo e eu tô muito animada com essa volta. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tô ficando por aqui. Falei o vídeo inteiro, né? Então, é isso. Tchau!